Senhor presidente, colegas vereadores, eu peço a permissão de todos hoje para falar de um assunto fundamental, de fundamental importância, acima de qualquer outra situação, que se chama doação de órgãos e tecidos. Primeiro, salientar o trabalho da ONG Anjos da Esperança, como bem apresentou o voto de louvor o vereador Adiló há pouco, um trabalho voluntário, e eu pediria que todos os colegas prestassem atenção, que nós vamos tratar alguns assuntos aqui que podem ser fundamentais para salvar a vida de alguém amanhã ou depois, ou melhorar a condição de vida de alguém. Agradecer ao coordenador do Anjos da Esperança, Alexandre Cardoso, o trabalho forte do Fábio Escuro, do Flávio Coiro e tantas outras pessoas que anonimamente colaboram com essa ONG. É um trabalho ecumênico, reúne pessoas de todas as confissões religiosas, católicos, evangélicos, espíritas. É um trabalho extremamente apartidário também, de muito amor ao próximo e de solidariedade humana. Nós tivemos, na década de 80, Caxias do Sul, em parceria com a UX, um trabalho de voluntários, nós fomos a cidade com o maior número de doadores do Estado. Isso já na época se aproximava de 10 mil doadores, na década de 80. Depois esse trabalho foi perdendo um pouco de força, em razão de algumas modificações na lei, em razão de algumas pessoas envolvidas também partirem para outros empreendimentos, enfim, caiu um pouco no esquecimento essa vital participação da comunidade em prol do seu semelhante. Nós tivemos agora no dia 8, próximo passado, no sábado passado, nós tivemos a 4ª Caminhada da Esperança. E quem pode ser doador? Qualquer pessoa em morte cerebral. Não há limite de sexo ou idade, porém é essencial que os familiares, amigos e conhecidos saibam dessa decisão. E também existe a possibilidade de doação em vida. Quem pode doar em vida? Qualquer pessoa com saúde normal e sem doenças infecciosas prévias pode doar para parentes, além de marido e mulher, sempre mediante autorização judicial. A compatibilidade sanguínea é essencial. Há também testes para selecionar o doador que apresenta maior chance de sucesso. No seio de uma família, por exemplo, sempre se fará um teste para ver quem tem mais compatibilidade. Em maio de 2016, 42.553 pessoas esperavam por transplante de órgãos. Atualmente, 1.174 gaúchos se encontram na fila de espera. A vida de quem espera pela doação de um órgão é marcada por grande sofrimento físico, psicológico e social. Para ilustrar, a hemodiálise, tratamento indispensável para a sobrevivência de muitos pacientes renais crônicos, exige destes que se desloquem muitas vezes para cidades maiores, distantes de suas casas, para ligar-se por horas e horas semanais a uma máquina sentindo dores, mal-estar e outras intercorrências mais graves. Abordar o assunto previamente aumenta o percentual de consentimentos para que as doações sejam realizadas, pois como são os familiares que autorizam as doações quando constatada a morte encefálica, facilita-lhes a decisão quanto ao assunto, quando o assunto já tenha sido discutido pela família. Ocorre frequentemente que a pessoa tinha vontade, já tinha manifestado sua vontade em ser um doador, mas não deixou isso explicitamente, não deixou consignado com os familiares. E a família, em determinados momentos, não autoriza a retirada dos órgãos. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem discutida no seio familiar. Quando o tema de doação é divulgado pela mídia ou por campanhas, o número de doações cresce significativamente.
A caminhada da esperança, que abordamos há pouco, é a maior manifestação pública em favor da doação de órgãos realizada em nossa cidade. Como eu disse, abordar o assunto efetivamente salva vidas e diminui o sofrimento de quem se encontra nas filas de espera, além de familiares e amigos. Agora, na década de 80, como dissemos antes, existiam muitas limitações. Se falava em doação de córnea, estava incipiente ainda a doação de coração, de rins, muito incipiente ainda. Mas hoje, tem muita coisa que pode ser aproveitada. Que órgãos podem ser doados? Coração, retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por no máximo 6 horas. Então a coisa tem que ter uma agilidade muito grande. Pulmões, retirados do doador antes da parada cardíaca e mantidos fora do corpo por no máximo também 6 horas. Rins, até 30 minutos após a parada cardíaca, mantidos fora do corpo até 48 horas. Fígado, retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por no máximo 24 horas. Pâncreas, retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por no máximo 24 horas. Válvulas cardíacas, isso falando em órgãos. Tecidos, que tecidos podem ser doados? Córneas, até 6 horas após a parada cardíaca. Pode ser mantido até 7 dias. Medula óssea, se compatível, feita por meio de aspiração óssea ou coleta de sangue. Sim, é muito simples. A pele, retirada do doador até 6 horas. Cartilagem, retirada do doador até 6 horas depois da parada cardíaca. Ossos, aqui vem um capítulo interessante que é uma coisa que está sendo agora divulgada praticamente. Ossos retirados do doador até 6 horas após a parada cardíaca e mantidos fora do corpo por até 5 anos. Sangue, nem se precisa falar. Uma parte, vereador. Só um instantinho, vereador. A título de informação, agora vem a parte mais importante de tudo que nós falamos até agora. Um único doador tem a chance de salvar ou melhorar a qualidade de vida de pelo menos 25 pessoas. Podendo ser doados 2 rins, 2 pulmões, coração, fígado, pâncreas, 2 córneas, 3 válvulas cardíacas, ossos do ouvido interno, isso é uma coisa nova que ninguém sabe, cartilagem costal, crista ilíaca, cabeça do fêmur, tendão da patela, ossos longos, fáscia lata, que é um músculo da articulação do quadril, veia safena, pele, e mais recentemente foram realizados transplantes de uma mão completa. Tenha bondade, vereador Chico. Obrigado pela parte, vereador. Só para parabenizá-lo por trazer esse assunto de extrema importância e esse trabalho que você está fazendo em divulgar é excelente, tá? Porque muitas pessoas acabam caindo no esquecimento de um assunto de tamanha importância e até eu pediria, se fosse possível, depois esse seu material, se pudesse divulgar. Para todos os vereadores. Eu gostaria de divulgar nas redes sociais também e estender a um nível maior de... Assim será feito. Obrigado, vereador. E outra coisa, pessoal, eu já até peço uma declaração de direito para fazer um complemento. A doação de órgãos pode ser feita em vida para algum membro da família ou amigo após avaliação clínica da pessoa. Nesse caso, a compatibilidade sanguínea é primordial e não pode haver qualquer risco para o doador. Os órgãos e tecidos podem ser retirados em vida, são rim, pâncreas, parte do fígado, parte do pulmão, medula óssea e pele. Para doar é necessário ser cidadão capaz, maior de 18 ou menor de idade antecipado, com condições de saúde que não comprometam a manifestação válida de sua vontade,
Não se pode fazer a doação. Tem vontade, ele não se governa, falando no português bem claro. Estar em condições de doar o órgão sem comprometer a saúde e aptidões vitais. Apresentar condições de saúde avaliadas por um médico que afaste a possibilidade de existir doenças que comprometam a saúde durante e após a doação. Querer doar um órgão ou tecido que seja duplo, como o rim, e não impeça o organismo do doador de continuar funcionando adequadamente. Ter um receptor com indicação terapêutica indispensável de transplante. E ser parente até 4º grau do cônjuge. Caso não de parentes, a doação só poderá ser feita com autorização judicial. Quem pediu a parte? Toigo, por gentileza. Muito obrigado, vereador Flávio Cassina. Só um instantinho, vereador. Nós vamos passando aqui algumas fotos da caminhada ocorrida no sábado e já vamos passando de novo, que é para gravar. Tem bondade, vereador Toigo. Muito obrigado, vereador Flávio Cassina. É importante essa sua divulgação hoje, que é o Dia Municipal de Órgãos e Tecidos, né, do doador de órgãos e tecidos, que foi instituído por projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, um projeto que leva uma lei municipal de número 7.782, que eu tive a felicidade, vereador Cassina, de sancionar quando estava em prefeito em exercício, na presença de Vossa Excelência, momento muito importante em 2014, onde as entidades do Comitê Municipal da Doação de Órgãos e Tecidos, enfim, dos Anjos da Esperança, entidade maravilhosa, que tem essa missão de orientar e de incentivar a doação de órgãos no nosso município de Caxias do Sul. Eu entendo que Vossa Excelência foi protagonista em levantar esse assunto na casa, em estar hoje ocupando a tribuna, num dia que entendo ser muito especial, não somente para Vossa Excelência, mas todas aquelas pessoas que estão na fila de espera. E nós sabemos que o Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes realizados por ano. Isso não é pouca coisa, e a gente percebe que Caxias do Sul pode dar um exemplo, vereador Cassina, porque aqui é a terra da solidariedade. E a Câmara Municipal, ela está junto nesse comitê, junto com os órgãos de governo, junto com o nosso IPAM, enfim, Hospital Pompeia, Hospital Geral, Virvir Ramos, Rim Viver, Unimed, né, Mitra Diocesana, Anjos da Esperança, enfim, tantas outras, como a Cruz Vermelha e a UX, que espero que esse governo que está aí agora, que comanda o município, não deixe de lado esta bela ação. Nós precisamos divulgar, né, estarmos presentes e valorizar a importância e a conscientização da nossa comunidade em doar, em fazer esse ato, né, humano, esse ato fraterno, enfim, esse ato que visa realmente dar um alento a todas aquelas pessoas, aquelas famílias que precisam ou de uma bolsa de sangue ou de um órgão porque está em fase terminal e precisa ter uma qualidade melhor de vida, tecido, medula óssea, enfim. Eu entendo que esse trabalho que vem realizando à frente, também juntamente com outras pessoas do Anjo da Esperança, essa entidade, como Vossa Excelência disse, ecumênica, né, que congrega diversas denominações religiosas e está à frente, mas principalmente um trabalho calcado na solidariedade. Então, hoje é um dia especial, eu cumprimento Vossa Excelência por ter tido a sensibilidade de tocar esse projeto à frente, enquanto na legislatura passada, e hoje estar aí. Nós temos um projeto também, vereador Cassina, que está tramitando nessa casa, está encontrando algumas dificuldades, mas quer fazer uma divulgação massiva através dos para-brisas traseiros do transporte coletivo do município. A gente sabe que os ônibus, eles são, né, um meio de transporte maciço e ele teria condições de fazer uma divulgação muito forte, também auxiliando, né, no visual dos nossos cidadãos. É mais um projeto que vem auxiliar neste, que hoje é o Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos. Eu lhe cumprimento pela relevância da matéria e, com certeza, precisamos avançar cada vez mais nessa temática. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador Toigo. Para lembrar, também no grupo de caminhada do vereador
Felipe também faz parte desse voluntariado, e tantas outras entidades anônimas que prestam essa colaboração de forma espontânea, sem qualquer sugestão ou constrangimento, de peito aberto, como se diz, né? E outra coisa, durante as últimas edições da Festa da Uva também, a direção da Festa da Uva disponibilizou um espaço para que os Anjos da Esperança ficassem tempo integral durante toda a Festa da Uva, né? Também fazendo esse trabalho de divulgação, distribuindo material. Vereador Fiuza. Quero primeiramente agradecer a Vossa Excelência pela parte e dizer que é de extrema importância a sua divulgação, porque através dessa explanação que o senhor faz aqui hoje na casa, para aqueles que nos assistem também na TV Câmara, para que seja então um quebra de paradigma. Muitas das vezes existem situações na nossa sociedade que não aceitam muito a situação de doação, mas doar órgãos é dar vida às pessoas, é possibilitar pessoas que se encontram em situações de risco de ter a possibilidade de viver mais um tempo. Então, parabenizo a Vossa Excelência por essa explanação e também apoio a essa situação de doação de órgãos. Obrigado. Obrigado. E, de minha parte, que já completei 70% do tempo aqui nessa passagem terrena, e por ter contraído hepatite, não poderia mais fazer doação de órgãos a não ser de córneas, mas agora, com essa nova concepção, com essa amplitude que houve, que envolve uma série de outros órgãos e tecidos, eu voltei a ser um doador agora. Antigamente tinha uma lei que dizia que não podia sem a vontade. Depois houve uma lei que dizia que poderia utilizar mesmo que a família não quisesse. Então deu muita confusão isso aí, porque a família tem que ser sempre a última a dar a palavra final, né? Não pode chegar simplesmente e se apropriar de um órgão sem o consentimento da família. Teve uma época que a lei dizia que podia. Então, aconteceram muitas mudanças nesse meio tempo. Teve uma época que também tinha um selinho que ia na carteira de identidade, né, que isso é importante também, só que agora não tem mais, porque às vezes a pessoa manifestava vontade, ninguém sabia, mas na identidade constava que ele era doador. Era importante também essa medida, né? Quem pediu? Adiló? Peço uma parte, vereador Cassino. Dizer da importância desse ato, e a gente não cansa de cumprimentar e agradecer aqueles abnegados que idealizaram essa caminhada, que no começo era um punhado de pessoas, muito tabu, muito receio, e que agora a gente vê que cada vez mais, e essas questões que envolvem doação de órgãos, ela tem muito que ser quebrado esse tabu. É um receio, mas tem todo um acompanhamento médico, tem toda a segurança, mas é, acima de tudo, um gesto de amor. E isso tem que ser divulgado, e isso precisa aumentar a participação das pessoas, porque só assim nós vamos superar. Depois da morte constatada, cerebral. Morte clínica, morte cerebral, esse corpo é uma matéria que vai se decompor, retornar à natureza. Então, por que não fazer a doação? Aproveitar ainda um gesto de amor por parte dos familiares, porque aquele que já perdeu a função cerebral não tem mais condições de decidir. Mas a família é muito importante nessa hora. Fazer um gesto de amor, um gesto fraterno, que isso não tem preço. Isso é uma coisa que vai marcar muito aquelas pessoas que recebem a doação. Então, lhe cumprimentar, vereador Cassina, primeiro pela autoria da lei que instituiu o Dia do Doador, coincidentemente hoje, e depois também pela sua insistência e participação desde o início desse movimento. Obrigado pela parte. E como bem frisou o vereador Adiló, a principal discussão é no seio da família. Isso tem que ser mais discutido, mais propagado, porque
no seio da família que está a decisão final. Então, esse é o trabalho que todos nós temos que nos conscientizar e trabalharmos esse assunto, embora seja um tabu, como bem frisastes, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque não somos eternos aqui nesse mundo. Nossa vida é muito reduzida e nós sempre temos a possibilidade de ser útil a alguém, antes ou depois. Obrigado, Kiko, pelo espaço.